Before the war of the worlds, I draw closer till it's all over. The all-knowing knocking doors till they all open. I crawl hoping for a moment to stand, only to fall with an omen in hand. I call for Oprah, but she won't understand what's going through a man's mind. Media landmines, they feeding on a man's pride. They can't find a tourniquet. This evil God is thorn in my side, it keeps turning it. People, we were born to survive and be permanent. The sequel is the morning we rise, the king's returning to keep us from burning in our own flames, learning to speak. But I'm worried if it's long range, shorty the speaker. But reassure they won't change, hurry the reaper. He's burying the whole game, hold it. We maintain the same pain, but can't show it. From handmade to brand name, to pain poets. Planting seeds and yet they can't sow it. Got me standing in the hands of thieves, planning a takeover. On the man that they break open. They the poison in the lung that shrank. I blame the choking on the air that we breathe. Inhale the atmosphere of careless greed. On an atlas where we share the need, but don't care to feed the lonely on the bodies. Better words of greed. Somebody please hope. Since the day that I was created, I never thought that I would state that I wasn't afraid to die. You bet today my eyes are better than a naked eye. I'm a letter from the editor telling you feathers are made to fly. If forever was made for I, written within the text of intolerable sin, the blame resides. Together our names collide to the taste of bread. Restore the people to the place they coincide. With the omnipotent glory of God is infinite. The intricate meanings of life define innocence. Divine instruments depending on who breathe through it. Designed with a sense of harmony. Harmony with sheet music. The type that meek speak fluent till I be deep in ruins. With a seed that keeps blooming from concrete. Pursuing an illuminant kiss. Competing with a lunar eclipse. I'm speaking of the tools we equip. With a TV and a supermodel. The inherent need to be free from who we choose to follow. And the tools they use to hollow our existence. I refuse to lose this battle. Choose the power and resistance. In the hour of indifference where the innocent hail the atmosphere of careless greed. On an atlas where we share the need. But don't care to feed the lonely on our bodies. Better words that read. Somebody please hold. Salve, 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 família! Estamos aqui no Dropando Ideias, mais uma vez, recebendo aquele que é o mago do skate, família Ribeirão Pretana, família 016, o cara que representa a cena underground do skate. Não podia ser nada menos que Fernando Juruna, um dos principais locutores do cenário. Seja bem-vindo, Juruna. Obrigado aí, galera, pelo convite, né? Espero que a ideia seja produtiva aí para quem estiver junto com a gente, ou acompanhando depois. E valeu, né? O espaço aqui, sem palavras. Eu que agradeço muito, de coração. É sempre um prazer conversar com quem entende de um assunto que é tão relevante para nós. E hoje, mais do que nunca, recebendo até notificações aí da CBSK, Confederação Brasileira de Skate. Legal. Juruna, se apresenta para nós, por favor. Cara, eu hoje em dia estou me apresentando como um militante da cultura skateboard, né? Como profissão, eu trabalho como locutor, né? Já homologado à Confederação Brasileira há quase 20 anos. E já exercendo a carreira como locutor, né, de eventos de skate, focado no street skate, há quase 30 anos, né? Por necessidade ali no começo, que depois a gente pode trocar essa ideia. E também trabalho com representação comercial, né? Represento, né, marcas de skate há um bom tempo. Atualmente eu estou trabalhando com 3 marcas. E também já tive uma skate shop, né, durante 10 anos, que já foi uma skate park, que já foi uma equipe de skate, enfim. E acho que tudo isso é porque eu sou apaixonado pela cultura, sou um skatista de coração, de alma. Com certeza, cara, com certeza. Vivo 100% o lifestyle do skateboard aí nacional, naquilo que ele proporciona de bom e de ruim também, né? Sim, claro. Você é cotado nos principais cenários aí, nos principais campeonatos para fazer a locução dos eventos, faz com uma, como que eu vou dizer, com maestria essa narração,
a técnica, você empolga a galera que está assistindo, você consegue transmitir emoção ali, tanto para quem é criança, para quem é adulto, para quem é master. Isso, para mim, é muito importante. Legal. Fala Legal para esse mim um feedback, pouco legal. disso. Fala para mim um Cara, pouquinho dessa... é até essa nota que saiu hoje nessa BSK, né? Pediu um pouco para mim falar sobre o feedback, né? De ter feito curso, de ter me homologado. Então, eu acho que tem a ver isso, né? Porque tem duas etapas na minha carreira como locutor que eu considero, antes da homologação e depois, né? Porque antes eu fazia locução mais por necessidade, né? Por não ter uma voz ali, ou não ter o skate não ter uma voz ali de momento, ou não se sentir representado pelas vozes que tinha no momento, né? Então, foi uma coisa natural, né? No começo, é claro, trabalhar com locução de skate, está louco, né? Se eu tiver que contratar alguém, eu vou contratar alguém de São Paulo, né? É sempre assim que a gente ouve aqui no interior, né? Infelizmente, mas muita persistência. Vi ali, de repente, meu lugar de fala no skate, onde eu poderia, de repente, ajudar mais, né, a cena de skate, não só de Ribeirão, mas aqui da região do interior paulista, né? E aí, consequentemente, a profissionalização, né, até eu coloquei ali nesse feedback que eu dei nessa BSK, que antes eu era um skatista que fazia locução, hoje eu sou um locutor, né, que sou skatista. Então, teve essas duas fases aí e a gente tenta melhorar, né? Cada evento que passa. É claro que hoje eu estou tendo bastante convite, né? Sou solicitado em vários lugares, mas para isso acontecer, né? Até legal você tocar nesse assunto, eu tive que fomentar essa cultura também, né? Porque, por exemplo, né? Hoje eu trabalho com um DJ. Quando eu ia fazer locução, estava sempre um som rolando no aleatório, né? Então, cara, é importante ter a figura do DJ, né? Antes disso, teve a preocupação de ter o skatista profissional no julgamento, né? Então, não basta só levar o locutor, não basta só levar o DJ. A figura preponderante numa competição ou numa análise técnica, no júri técnico, é a presença do pro skater, né? Do skatista profissional, aquele cara que chegou vamos dizer assim, no ápice do que se tange a trabalhar com skate, porque acho que todo mundo que trabalha com skate, no começo, pensou em ser skatista profissional, e depois viu que era melhor ser um profissional do skate, que é o que eu sou hoje, entendeu? Não precisa andar, não precisa ser, né, bom no skate, mas é importante, né, manter o skate vivo aí debaixo do pé, porque ele te alimenta também de conhecimento todo dia, em qualquer área que você trabalha, seja na locução, seja como fotógrafo, maker, instrutor, área comercial, lojista, representante, marketing, financeiro, né, que hoje a gente tem problema também de mostrar para o financeiro que é importante investir no marketing, né? Então, assim, é um assunto que daria aí para a gente ficar falando várias coisas. E é isso, estamos aí sendo solicitados, cara. Isso é legal pra caramba. Eu tô dando só uma confirmada aqui, se a galera que está acompanhando a gente aí ao vivo tem a galera. Está estando um áudio. Está estando um áudio legal. Se tiver, manda um abraço aí para a galera. Da hora. Pessoal aí de Volta à Base, lá de Santa Catarina, sejam bem-vindos aí, pessoal. Estou falando aqui nada mais, nada menos com o Juruna, o cara que, o narrador, o que transmite emoção e dá o cast para a galera. Então, ultimamente eu tenho sendo solicitado para isso, né? Mas eu evito bastante, como eu te falei, né, cara? Eu acho que essa função é a função do skatista profissional, né? Ele tá ali e ele analisar, né? Agora a gente teve uma ação no X Game, né? Tinha uma dona do lado do BMX, né?
Então, assim, ele é um cara do BMX profissional também, que faz um trabalho como locutor também, né? Mas eu procuro, né, distinguir bastante o trabalho do locutor do júri técnico, que é o cara que no Cash for Trick dá o dinheiro, né, no caso, né? Perfeito. Aí nesse último agora foi o Lemão, né? Porque o Lemão foi o idealizador do evento, né? Em parceria com o Bob e com toda a equipe do time São Paulo aí, que prestigiou a gente com esse evento super legal que aconteceu aí no Parque Maurílio Viagem. Isso é bacana demais. Ô Júnior, né, eu já vi, eu não sei se você gosta de falar disso, mas eu acho que é importante a gente falar. Eu já vi em alguns momentos, em algumas situações, você tendo que fazer campanha para poder ir para tal rolê, para tal participar de tal evento. Sim. É que não é sempre que o negócio cai no colo, né? Sim. Então, o que eu estava te falando, né? Hoje, por exemplo, tem um evento que acontece aqui em Monte Alto, por exemplo, né? Que já está na 5ª edição. Esse evento de Monte Alto, quando eu comecei a desenvolver o trabalho como distribuidor e representante comercial com o lojista local, cara, o skate na cidade não existia, tinha só uma mini ramp, né? Era mais ou menos parecido com o que a gente passou aqui em Ribeirão. Então, a partir da ideia do trabalho comercial, você vai fomentando também a parte cultural esportiva e vai acontecendo DIYs, né? Que é o faça você mesmo. A galera sentiu a importância de construir um espaço, sentiu a importância de fazer um evento e sempre, né, municiando essa galera, tanto dos eventos quanto da parte comercial que eu trabalho, de forma positiva para que eles, né, acreditem que dê para fazer, né? E aí, recentemente também, eu fui num evento participar, né, como competidor, né, porque eu ando de skate ainda hoje, com 53 anos, e aí... E anda bem, diga-te. Obrigado, cara, obrigado. Anda bem. A gente foi agraciado agora com uma pista, né? Mas o skate de Ribeirão Preto ficou um hiato muito grande aí, né? Um gap de gerações, né? Pela falta de um espaço, pela falta de incentivo, né? Hoje a gente tem uma loja legal, a gente também teve lojas legais, né? Tá tendo um apoio, de certa forma, do poder público por ter esse espaço, né? Mas aí agora a gente precisa galgar um outro caminho. Então não é fácil. Sim. Aqui no interior eu falo que a gente precisa trabalhar dobrado, cara, tá ligado? Essa é a dura realidade. Então aqui no interior a gente tem que trabalhar dobrado. Tipo assim, a loja, o locutor, o skatista, o ativista cultural, ou o cara que está por trás de uma associação ou de uma federação, né, cara? A gente aqui no interior tem que trabalhar dobrado e a gente tem guerreiros, né, em cada localidade que a gente tenta, de certa forma, criar uma célula disso e vamos fazendo e vamos construindo da melhor forma, né, cara? Que eu acho que é a forma mais original, por nós mesmos, né? É claro sim, que a cereja do bolo é quando vem o apoio, quando vem o suporte, quando vem a pista, né? Quando vem um grande evento, quando vem o olhar da mídia, que quase nunca vem, né? Mas é uma caminhada, cara. A gente tem que trabalhar dobrado. Sim, sim. Eu acredito nisso. Vejo isso com frequência dentro dos rolês. Como é difícil você conseguir, às vezes, um patrocínio de grande marca para fazer um evento grande. Como é caro também fazer um evento grande de skate. O pessoal acha que é chegar lá, montar a infraestrutura e tá pronto. Não, tem toda uma coisa por trás, uma homologação, as confederações brasileiras, paulista, Confederação de Esportes Radicais, e você vai trilhando ali um caminho para poder abrir essa jornada, né? É complicado, cara. É por isso que hoje eu me considero como se fosse um militante da cultura, né, cara? Porque não é só fazer a locução. Eu não fico esperando o cara me ligar e falar e aí, Juliana, quer fazer uma locução aqui na minha cidade? Eu tenho tanto. Não é só isso.
né? Tem um envolvimento do espaço público onde é feito, se ele está adequado, se ele não está adequado, se precisa de uma reforma. Às vezes eu faço assessoria no meio de campo da contratação do skatista profissional, porque não é todo mundo que tem o contato, o acesso. que eu tenho, o acesso, o conhecimento sobre regulamentação, que é importante, né? Porque quando a gente está falando de promover uma competição, ela tem uma regulamentação, não fui eu que estabeleci, foi a confederação que regulamenta as regras e normas do esporte. Então, isso é no futebol, é no vôlei, é no basquete, e no skate não é diferente. É claro que tem a cena underground, a cena de rua, mas quando a gente fala de competição a nível estadual, federal, nacional, mundial, existe toda uma burocracia por trás, né, cara? Por mais que tenha aquele cenário maravilhoso, com um mar em volta, rampas flutuantes, tem tudo um caderno, é o caderno que se chama, né? Sim, caderno técnico, né? Tem que seguir ele à risca. Eu sei, eu tive fazendo essas pesquisas e sei muito bem como que é isso. Cara, eu sou assim tão Caxias nisso, às vezes até chato, né, para alguns, porque assim, até evento que eu não tô, eu procuro assessorar a pessoa ali no direct, no inbox, sempre de uma forma sutil, não meter uma crítica ali no comentário de forma a depreciar o trabalho do cara. Mas dá uma ideia, cara, essa categoria tá com a idade errada, né? Cara, faça um campeonato, mas coloque no mínimo 2 profissionais ali na análise técnica, no júri técnico. Às vezes a gente vê hoje eventos, né, cara? Dá dinheiro para o mirim, dá dinheiro para o iniciante, dá dinheiro para o amador, dá dinheiro para o master, e o cara não tem dinheiro para contratar o profissional. É óbvio que o cara deu dinheiro para todas as categorias de base, mas não deu, de fato, o valor para a categoria principal, que é o profissional. E eu não estou dizendo o profissional de skate, eu estou dizendo o skatista profissional. Eu te entendo plenamente. E aí, a hora que acaba o campeonato, vira aquela briga, porque não tem ali um jurado técnico, acha que foi roubado. Corre o risco, Sempre vira essa bagunça, porque não é e nunca é um cara neutro, né? Quando você traz esse atleta de fora, você consegue dar neutralidade para o evento. Sim, e isso, cara, é a coisa mais íntegra que tem no campeonato. Com certeza. Você quer ser íntegro, cara, traz gente de fora, neutro, ninguém conhece ninguém, o cara vai jurar pelo que ele tá vendo de manobra no pé. Cara, a gente vê hoje casos, cara, assim, que beira até o absurdo. O cara tá trabalhando, né, no júri técnico e larga o trabalho para competir na mesma competição. Hoje já vi caso do cara fazer o campeonato e competir e também trabalhar, né, na equipe. Aí não dá. Então, assim, cara, eu entendo que é um esporte novo, eu entendo que falta muito conhecimento das pessoas, né? Hoje a gente vê aí, né, na internet, você posta um cartaz com data, com horário, com nome, com todas as informações possíveis e imaginárias, não só no cartaz, mas no texto que agrega, né? E a pessoa pergunta coisas que estão ali estampadas, né? Então, ali você já vê que realmente, cara, falta um conhecimento. Esse cartaz mesmo desse evento do X Game, eu vi um skatista comentar que dia que era, né? Sendo que tinha a data ali do evento, né? No cartaz. Isso chama-se imediatismo. Então, as pessoas assim, né? estão querendo tudo para amanhã. Ela não para ler, ela quer te fazer a pergunta e já quer a resposta. Sim, e isso é desumano. Então, assim, quem vai buscar informação hoje, ela existe, né, cara? Eu acho que como veículo da internet, eu acho que facilitou e, ao mesmo tempo, também, né, tem esse lado contrário, que é o imediatismo, é a falta de parar, ver, ler, né, observar melhor, buscar informação, de repente, num canal confiável, né, porque hoje a gente tem
falando do estado de São Paulo, a gente tem duas entidades. A gente tem a Federação Paulista e tem a Confederação Brasileira. E existem as outras entidades que seguem esse mesmo nível de representatividade, que é estadual e federal, de forma mais ampla, que é, por exemplo, as associações, as federações que envolvem os esportes de inline, BMX, skate, como radical, né? Existe a específica, que é skateboard, que é a BMX, que é a inline, né? Que são associações, são federações e confederações, sempre nessa hierarquia, né? Então, não é difícil, cara, né? Não é difícil. Agora não é difícil mesmo... fazer o rolê acontecer, né? E hoje mesmo a gente vê, cara, tá tendo curso agora, que é esse feedback que a CBSK pediu meu, e eles estão prorrogando, por quê? Porque realmente falta interesse das próprias pessoas que trabalham, tá ligado? Que ofertam o seu trabalho de forma profissional, que lá atrás, no começo, quando eu não era homologado, não era profissional, ganhava tênis, ganhava roupa, ganhava uma cota de uma loja, ganhava um pão com mortandela, né? Hoje o cara já chega já com o suporte de um trabalho, né? Mas sem o conhecimento, sem a parte teórica, né? Às vezes sem mesmo a vivência prática, né? Simplesmente. A gente começou a fazer o projeto de um evento, cara, e aí nós fomos atrás da confederação. Sim. E aí eu falei, se eu não me engano, com o Diego, e o Diego me mandou o caderno. Cara, é técnico demais. Eu li umas 5, 6 vezes, buscando ali o que podia remediar, o que não podia remediar, e não tem. É muito claro, é simples e objetivo. Com certeza. Você tem que ter isso, isso e isso para você fazer um evento bem feito. Com certeza. E ser homologado pela federação. Não, e às vezes tem chatos, né, como a gente, que vai aconselhar, né? A gente perde esse tempo, né? Então, eu vou falar com o cara, você está falando porque eu não te chamei. Não, cara, eu tenho evento nessa data, eu estou te chamando para você fazer o correto, né? Que é seguir a regulamentação, porque você prejudica toda uma cadeia, né? Porque aqui a gente está falando de coisas, às vezes, do mesmo estado, né? A gente não está falando de o cara lá perdido e, sei lá, não é nem tirar os caras que de outras localidades. Será que eles tentam separar o campeonato local dos campeonatos? Mas na realidade teria que ser um campeonato estruturado. Então, mas aí você poderia usar outras nomenclaturas, né? Porque, assim, hoje existem várias nomenclaturas. Existe o Cash for Trick, o Best Trick, existe o campeonato, existe o encontro, existe milhões de outras denominações, né? Existe, por exemplo, o Skate Festival. O que é Skate Festival? Você já parte do pressuposto que é um festival, então provavelmente vai ter show, vai ter outras atrações culturais. Então você tem que, né, denominar de acordo com a nomenclatura que você se encaixa. Por exemplo, eu vou trabalhar num evento agora, em Urupês, né, em setembro, que é uma etapa do Circuito Paulista Sub-16. Então, é um evento homologado pela Federação Paulista, mas só para as categorias Sub-16, que são as categorias infantil, mirim e iniciante, sendo que o infantil não é com um teor competitivo, é simplesmente como apresentação, né? Então, se faz uma apresentação da categoria sem cunho competitivo. Então, não vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar. Vai ser só uma apresentação da categoria, né? Então, cara, tá tudo claro, né? Tá tudo na palma da mão. Só que as pessoas falam assim para mim às vezes: Juruna, mas aqui na minha cidade, mas aqui na minha região, como se estivesse falando do outro lado do mundo, entendeu? E não é isso, né? O cara tá falando de uma cidade de 200, 300 quilômetros, e outra, quando você coloca uma informação na internet, você está agindo local, mas pensando global. Então, isso está indo para o mundo. Para o mundo inteiro, tem dó. Então, se você está fazendo algo fora de um contexto mundial,
né, ou simplesmente fora de um contexto estadual, você já está fora de uma realidade, né, cara? Assim, e aí você influencia uma geração e dificulta o pai e a mãe também de entender. Ah, mas lá na minha cidade o cara fez um iniciante com limite de 19 anos. Eu não sabia que o iniciante tinha limite de idade de 16 anos, porque o cara lá fez de uma forma que ele achou que ampliando, né, a idade mínima de limite para uma categoria, ele ia ajudar alguém a ganhar uma premiação ou facilitar, né, uma amplitude, sei lá. Conseguir colocar atleta na categoria, né? Também, ele também achou que ia conseguir colocar atleta. Isso é uma das coisas que eu ia te comentar. E eu fiquei um pouco de dúvida. Sim, e, de repente, você pode me esclarecer isso. Eu tenho visto vários campeonatos, o Cash for Trick, que você falou, os campeonatos mesmo, e o pessoal não cobra a inscrição, né, do atleta. Então, porque aí entra justamente o formato, né? Quando é o formato, assim, também a gente tem outras disputas aqui que eu poderia ficar falando até, o Juruna só falou essa, não, tem o game, o skate, tem várias outras disputas, né? Hoje também está bem amplo esse lance da disputa. A gente teve um evento aqui em Ribeirão Preto que deu muita polêmica, porque era um evento totalmente fora da casinha, né? É uma loja que trabalha com a cultura de valorizar o skate de rua, né? Que é a MKD, e eles fizeram um evento diferenciado, utilizando... Fizeram um evento de rua. Isso, utilizando os espaços públicos e com um formato competitivo diferente, mas seguindo uma regulamentação na parte de análise técnica, que é justamente ter o juiz profissional, o skatista profissional, né? Eu sei, eu estava presente, foi lindo o evento. Eu também achei, cara, só que é aquela coisa, né? A gente foi brecado na metade, né? Eu acho que ali, por exemplo, a gente entende que, né, analisando agora mais friamente, a sociedade não estava preparada, a cidade não estava preparada, o skate da nossa região, da nossa macro-região, não estava preparado. Então, realmente, a gente vê uma iniciativa privada sair da casinha, né, uma iniciativa de uma loja, uma iniciativa junto a uma marca, que realmente é uma coisa que a ser até, vamos dizer assim, utilizada como exemplo, né? Os caras poderiam estar copiando formato, os caras poderiam estar fazendo igual ao que está dando certo, e eles foram realmente exaltar algo que envolve não só a prática esportiva, né, competitiva, mas a cultura, porque esses espaços eram espaços que têm a ver com a cultura da nossa cidade. São espaços históricos, patrimônios históricos, tombados pelo patrimônio histórico, né? Então, tem a ver também com conhecimento cultural, né, dos meninos da própria cidade que entendem que esses lugares têm que ser utilizados também pela prática esportiva e não só, de repente, como ilustrativo, né, só como monumento, né? Então, cara, eu acho assim, as pessoas precisam entender melhor o que cada um representa, o que cada um busca fazer através daquele evento, buscar a nomenclatura mais correta, né? Não se apequenar diante da realidade da sua cidade, e sim buscar... Mas aí eu vou te voltar a fazer a pergunta. E aí, no meio disso, acaba não cobrando o cadastro, a inscrição do atleta. Você tocou nesse assunto que eu acabei pulando, né? Que é um assunto muito complexo, né? Eu fui mais para o lado competitivo. Então, assim, não, os eventos são cobrados inscrições, né? Eles são cobrados as inscrições. É claro que quando tem um approach financeiro, ou privado ou público, eles tentam aliviar isso, né? Perfeito. Porque isso, na grande maioria das vezes, é feito por pessoas que andam de skate também, pessoas que entendem a dificuldade do skatista. Então, quando o cara tem a condição, que é uma coisa que eu brigo muito também nos eventos onde eu estou,
cara, se você tem um evento que já está pago, por que você está cobrando Vai cobrar para quê? Entendeu? Até porque hoje, Entendi. para você fazer um evento num lugar público, esse evento já envolve, né, o nome público. Então, você, né, tem que tornar possível, né, a utilização desse espaço de forma pública também. Então, se você faz uma competição numa pista pública, por exemplo, né, às vezes o cara cobra uma inscrição porque ele não tem uma iniciativa pública também por trás do evento, nem privada. Então, ele depende da inscrição como fonte de renda para pagar os custos do próprio evento, né? Entendi. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui de Ribeirão Preto. Eu faço um evento em novembro, lá na quadra da RSP, lá no Quintino 2, que é um evento para a galera acima de 35 anos. Esse evento é num espaço público, mas ele não foi construído pelo poder público. Ele foi construído por nós, skatistas. Então, quando eu faço o evento lá, eu me preocupo com o espaço público, em deixar melhoria para esse espaço público, que é a visibilidade, que é a corta de mata ao entorno, a retirada de lixo, a valorização desse espaço mediante a visão competitiva, né, e comercial, porque quando você pede apoio e patrocínio de lojas ou de marcas, você está trazendo visibilidade comercial para esse espaço também, né? Então, eu faço o meu evento sem verba pública, sem iniciativa privada de dinheiro, né? É só através de apoio de mercadorias e através da inscrição que eu cobro e do bar que eu monto no evento, eu consigo quitar as despesas do evento, né? E aí o que eu não pago através dessa troca, vamos dizer assim, de quem participa e de que eu oferto, né? Eu tiro do bolso, né? Porque é um evento que eu faço para retribuir o ano que eu tenho de trabalho. Então, que bênção. O Old is Good, que eu criei, né, inspirado no evento que eu vou participar em Curitiba, é para pessoas que trabalham e não são skatistas profissionais, não trabalham só com skate. Então, por exemplo, o cara que é barbeiro e continua andando de skate, está acima da idade competitiva, o cara que é jornaleiro, o cara que é serralheiro, o cara que é locutor, como eu, o cara que é motorista de ônibus, o cara que é dono de loja, o cara que é dono de marca, o cara que é empreendedor, o cara que tem um paisagismo, o cara que é motorista de aplicativo, e ele continua andando de skate. Então, assim, é uma forma de fomentar essa prática esportiva acima dos 35 anos para pessoas que não se profissionalizaram, mas continuam praticando, né, o skate, né, e mantém essa chama viva do skate, né? Então, bacana. É um evento para essa isso galera. É muito bonito, cara. Só que essa galera, galera que eu digo assim, principalmente visando aqui a nossa galera da nossa região, da nossa macro-região, quando vê o skatista profissional participar também, cria uma certa, né, tipo, cara, eu não vou participar porque o fulano tá aí, o cara anda pra caramba, o cara é skatista profissional. Eu não sou. Então, às vezes o cara só veio fazer uma presença VIP ali, não vai nem competir, mas os caras se... às vezes o cara também vem pela... um obstáculo desnecessário. Às vezes o cara também vem pela premiação, tá ligado? Ele vem Sim. também pela situação de uma premiação legal. Só que, assim, eu gostaria que isso servisse de incentivo para essa galera. Pô, eu tô andando junto com esse cara, que nem eu vou no evento lá em Curitiba participar na categoria Grand Legend, que é acima de 50 anos. Eu participo na bateria com o Ziquezira, o Tizil, cara, com caras que era... Você vem dos caras lá, você aprimora, você evolui. Quem me falou isso no X Game foi o Marquinho. Porque eu perguntei para o Marquinho, qual que você acha de benefício para a cidade? Cara, a gente só tem a evoluir, porque a gente está vendo outros atletas andar com um formato diferente do X Games. Coisa que nós aqui não temos o costume,
de ver no bowl, né? Ali a gente está com déficit realmente, né? Desde que inaugurou, é um espaço que é muito agressivo para a prática, né? E para Muito aprender. perigoso, muito técnico. Vamos dizer que ele é agressivo, né? Porque realmente ali, eu até brinco, né? Que foi criada uma nova modalidade, que é o Half Park, porque você tem obstáculos de parque com transição de half. Provavelmente isso no futuro realmente seja uma coisa que para a galera do parque, no nível que está chegando, seja uma coisa muito fácil para eles, mas para a gente que não tem o A histórico de pista base. de skate, a gente não tem a base, né? Aquilo que eu brinco também, né? Eu ando de skate desde os meus 16 anos. A pista pública, ela veio aos meus 49. Então, assim, aos 49 anos, eu não sou um menino de 16 anos, nem o de 26, nem o de 36, nem o de 46, né? Então, O joelho não aguenta. então, assim, hoje a gente mantém o skate, por isso que eu te falei, manter a chama acesa, a gente mantém o skate vivo. Agora, para você desenvolver e aprender, eu acho que ficou realmente muito difícil a parte do parque, do super parque, né? Mas a área de street realmente ela está bem favorável, que é a prática que eu, né, trabalho mais, né, hoje, tanto na parte profissional quanto na parte de skatista for fun. Né? Então, realmente Isso é legal pra caramba. Ficou muito difícil. Hoje você está trabalhando aí com marcas sim, relacionadas a skate. Eu sempre trabalhei com marcas, né? Tipo assim, acho que foi a primeira abertura que eu tive no skate profissional. Foi, inclusive, até uma história com o Marquinho, né? Vou até contar aqui, porque a gente tem que referenciar esses caras, né? Reverenciar não só o Marquinho, como o Rui, né? Como esses caras que, vieram já com conceito profissional e passaram essa visão profissional para a gente, né? Porque a gente só andava de skate e a gente não entendia o que era, né? Então, quando eu andava de skate, né, tinha um nível amador no skate, eu bati na loja do Marquinho várias vezes, na Fast Plant, para pedir apoio, porque o skate de Ribeirão ficou muito dependente de Sertãozinho na época, né? A gente não tinha pista pública, então a gente ia andar na pista da Fast Plant, que era na chácara do Marquinho, no quintal da chácara dele, né? E a Fast Plant era em Sertãozinho. E eu vivia pedindo apoio para o Marquinho, né? Ô Marquinho, apoia eu, ajuda eu. E aí um dia eu bati na porta dele, né? Ele falou, Juru, né? Eu vou te apoiar, cara. Você tem um skate mediano, foi até um choque para mim, tá ligado? Eu falei, tipo um choque de realidade, né? Mediano, o cara tá falando que eu sou prego, tá ligado? Né? Na real era isso, né? E aí caiu minha ficha. Só que ele falou, cara, por que você não trabalha aqui na loja? Tá ligado? Eu vou abrir a Fast Plant lá em Ribeirão, por que você não trabalha lá? E foi uma abertura que eu tive comercial, e ali eu comecei a conhecer os representantes comerciais na época, comecei a receber representante comercial, comecei a entender o que era venda, comecei a entender o que era skatista profissional, o que era profissional de skate, que era trabalhar na área comercial. Aí também formei amizades que os caras tinham apoio, né? Na época, o Marco Aurélio Vestino e o Vinícius Evaristo. Eles tinham apoios de marcas, né, de São Paulo, que a Fast Plant trabalhava também na época, né? E eles não iam buscar a cota deles de São Paulo. Então, como eu tinha mudado de São Paulo para cá com 14 anos, eu tinha um conhecimento de São Paulo, eu tinha minha avó que morava em São Paulo, e aí eu comecei a buscar a cota deles também em São Paulo, né? Do Vina eu ia na Tailon, né? E do Marquinho eu ia na Gênios, e aí comecei a conhecer as marcas, conhecer os donos das marcas, tá ligado? E aí, né, comecei a me envolver nessa área comercial e comecei a entender aí que eram essas pessoas que fomentavam o skate em cada cidade, né? Então, tinha o tio Clebão em Franca, que tinha a loja, né? Que tinha a Fortune, tinha um cara em Passos que tinha uma loja, tinha um cara em Matão que tinha uma loja,
né? Tinha um cara em São Carlos que tinha uma loja, e eram esses caras que fomentavam o skate, que faziam eventos de skate na cidade deles. E aí também, como eu era vocalista de uma banda, né, que era Telúrio, que a gente fazia a Skate Fest lá na Chatanuga, né, que era um evento underground que a gente fazia com bandas e com vídeo de skate rolando e som também de skate rolando, né? E, cara, aí uma oportunidade que eu tive, né, de ser vocalista de uma banda. Uma vez eu num evento faltou o locutor e a gente precisava de um cara também aqui em Ribeirão Preto para, sei lá, ser voz ativa ali, né? Comecei a me envolver nessa parte da locução também. Então, primeiro veio a parte comercial, né, de trabalhar, de entender o comércio, de entender a loja. Depois também trabalhei na Tribong, né, montei a Tribong na época, que era a Drill, Tribong e Planet Surf. Né? Na época, o dono da Drill, ele entendeu que se ele montasse 3 lojas do mesmo comércio no shopping, ele não teria concorrência. Ele mesmo seria concorrente dele mesmo, né? Sei nem se eu posso estar falando aqui, mas isso aí é a história de... Não, aqui é nosso, irmão. E aí, irmão, eu comecei a trabalhar no shopping, comecei a entender também como que era a venda agressiva, a parte de ser vendedor também, que aí já é uma parte que eu já não gostei muito, porque tinha um lado que conflitava com a ideologia do skatista, tá ligado? Eu acho que isso conflita até hoje aí em algumas lojas, na área comercial, até hoje a gente tem esse conflito, né? De ideologia versus número, né? Vendas versus, né, o que eu acredito, né? Então, eu também depois voltei para a base, fui representante de grandes marcas, depois voltei para a casinha, falei, não, ó, vou trabalhar só com marcas secundárias, marcas que querem trabalhar com lojas do segmento, skate shops de rua, que essas lojas que acabam também fazendo os campeonatos na cidade e, consequentemente, hoje me chamando. Então, olha para você ver como demorou para chegar a ser chamado como locutor. Não foi uma coisa que... não hoje, cai do céu, né? Por exemplo... É uma história, uma estrutura. Hoje eu sou um dos caras que mais trabalha em termos de número, né, de eventos no estado de São Paulo. Mas para esse número chegar ao que é hoje, veio toda essa caminhada por trás que eu estou tentando aqui simplificar para a galera, né, que veio de um cara que tinha o sonho de ser um skatista profissional e acabou virando um profissional, né, porque tomou um choque de realidade, porque a gente tem que também ser humilde, né, de ver. O meu rolê não era para ser, e nunca seria, né? Talvez hoje, com os artifícios de ter que saber vender o produto e ter que saber vender a sua imagem, talvez seria. Mas naquela época que era só o andar de skate, ou você era bom, ou você não era bom, né? Então você tomava esse choque de realidade, não na sessão, né? Mas no dia a dia, né? Na competição, quando você ia no campeonato, os caras que eu trombava hoje, né, são lendas do skate, né? São pessoas que, né, por exemplo, quando eu estava ali no fim do amador, começou a brotar um Rodrigo Teixeira, que é o presidente das ruas hoje, que é o TX, né? Tinha o Fábio Cristiano, que já andava em alto nível. Tinha os caras do interior, Danilo Diel, Stanley Inácio, Flávio Coleta, Aaron Marcel. Esses caras hoje, eles são todos skatistas profissionais que pararam de competir, mas que na época eles estavam inovando ali nos anos 90, né? Então, isso é bacana. As pessoas acham que ter um locutor de skate é chegar lá, fazer a locução, ter uma boa voz, mas nem imagina qual é a história de uma pessoa para chegar no nível que chegou o Juruna. O cara ser reconhecido, acho que pela maioria dos campeonatos, quando a gente liga
quando a gente liga fora da casinha, que nem você fala muito, para a Confederação Brasileira de Skate, para bater um papo com eles sobre um campeonato, sobre isso, sobre aquilo. Você fala que você é do estado de São Paulo, é o primeiro nome que eles citam. Quem vai te dar a reta aí é o Juruna. E eu acho isso bacana, cara. Você tem esse crédito, você tem esse brilho, não veio à toa, irmão. É pela tua história, pelo teu carisma, pela tua humildade. Eu sei que a gente é bruto às vezes, porque nós fomos forjados, né? É que nem você acabou de falar, você construiu uma história. Essa história não caiu no teu colo. E quando você constrói uma história e essa história não cai no seu colo, transforma a gente em pessoas mais sérias, mais retas. Elas não querem brincadeira, não querem perder tempo, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não preciso assinar contrato, tem que ter fio do bigode. E para você honrar esse fio do bigode, irmão, você tem que ser bravo pra caramba. E aí é onde o povo acha que a gente é bruto, né? Porque assim, cara, aonde as pessoas enxergam só a diversão, eu enxergo a profissão, né, cara? Então, assim, é bom, pô. Quando você vai trabalhar com o público, hoje que a gente furou a bolha, a gente tem que ter cuidado, né? Hoje até com as brincadeiras que a gente faz, às vezes que soam mal, né? Tem que ter o cuidado da imparcialidade, de tratar todo mundo igual, por mais que eu tenha preferências, né, do meu tipo de skate, o meu estilo de skate, eu guardo as minhas preferências para mim. Quando eu estou trabalhando, eu procuro tratar todos de forma igual. É claro que a gente tem, né, um punho firme, a gente é baseado muito no profissionalismo, na regra, né, que hoje tem, né, muito também o lado do compliance, que é a conduta, né, que falta para muita gente, né, como eu te falei, o cara está julgando um competidor que ele é instrutor, eu não gosto nem de falar que é professor, porque eu acho que professor, né, a minha sogra é professora. Então, assim, professor tem que ter formação acadêmica. A gente no skate ainda não tem formação acadêmica, né? Então, eu costumo chamar os caras de instrutor, né, de formador, né, de preparador físico, para alguns, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, cara, porque até mesmo hoje, como representante comercial, como proprietário de skate shop que eu fui, às vezes eu levava uma pessoa, para você ter ideia, eu levava meninos comigo no carro, né, para ir em eventos, né? Ô, Juruna, você não leva meu filho? Ô, Juruna, você não leva? Os meninos eram menor de idade, né? Tem um exemplo muito aí do Samuel Jimmy, que se profissionalizou, né? Que é cria aqui de Ribeirão. A gente tem também o exemplo do Thales Júnior, que é de Passos, mas é uma cria aqui de Ribeirão Preto, do skate de rua, da família MKD. Eu tive a oportunidade de viajar com esses meninos, e até mesmo os meninos da MKD, quando eram meninos, de frequentar a pista que eu tinha, né? Então, não é porque eu tinha preferências e gostos que eu impunha para esses meninos, né, o que eu gostava, o que eu fazia, né? Pelo contrário, eu tinha que recebê-los ali e mostrar para eles a realidade do skate da nossa cidade, né? Que não tinha uma pista, que aquele era um espaço privado, mas que eu, da mesma forma que eu dependia do dinheiro deles, da diária deles, né, que era R$5 na época, para pagar a locação daquele local, eu também entendia que, às vezes, eles não tinham. Eu também entendia que alguns tinham dificuldade, né, de chegar nesses R$5. Tem um exemplo que eu cito, né, de um evento que a gente fez, que foi o Circuito InterSP na pista, que era um evento de categoria de base, que era mirim, iniciante infantil, né? E a gente usava os amadores na época para jogar o campeonato e sempre convidava um pro da região, né?
Uma vez eu lembro até hoje esse dia, né? A gente cobrava R$ 10 a inscrição, a premiação era até o 10º lugar, a gente ofertava lanche, a gente ofertava fruta, a gente ofertava uma ótima premiação para a época, mas o Thiago, por exemplo, que é o Thiago Lemos, ele frequentava o circuito. E ele vinha de Jaguariúna sozinho, um menino de 13, 14 anos, da mesma forma que esses meninos daqui iam para outro evento sozinho. E ele tinha só o dinheiro da passagem, né, e da inscrição, não tinha dinheiro para comer, né? E aí ele vinha para mim, mano, Júnior, eu tenho só o dinheiro da inscrição. Aí eu falava para ele, paga a sua inscrição, que a alimentação você vai comer com a gente, né? Porque a inscrição sua é importante para a gente pagar as despesas do evento, né? E aí o campeão do circuito a gente mandava para um circuito maior, com tudo pago. Aí mandava o menino na época, o campeão uma vez foi o Jimmy, aí o Jimmy foi com 12 anos para Curitiba, e a gente não pensou, cara, o Jimmy tem 12 anos, ele está indo para Curitiba, né? Aí o juizado de menor brecou ele lá. Então, assim, coisas de 25 anos atrás que a gente fazia, que hoje a gente vê o cara com verba pública, com situação para fazer, ele não faz. E às vezes pega um cara chato que nem eu, e eu não trabalho no evento por causa disso, e as pessoas não entendem. Ah, o Joruna está criticando porque ele não foi chamado. Não, eu estou criticando porque o cara tem uma verba pública para fazer tudo isso e muito mais, e além de utilizar mal a verba pública, ele ainda cobra a inscrição, não deixa melhoria para a pista. Então, assim, cara, às vezes a gente vê situações que regrediu até, mesmo com possibilidades maiores, mas que regrediu. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Quando eu ia abrir a pista, a InterSP na Capitão Salomão, ali atrás do RP Hall, para quem não conhece, né, para quem lembra, cara, eu ia abrir a pista, tinha 14, 15 meninos de Ribeirão Preto ali esperando para fazer a inscrição no evento, né? Ou para participar de um evento, ou para ir numa demo, ou para entrar na pista, né? Hoje a gente vai na pista, a gente não vê 14, 15 moleques lá andando de skate. Numa das melhores pistas do estado de São Paulo. Então, assim, o que aconteceu? Será que só o nosso lifestyle está em alta e a prática esportiva, o andar de skate, talvez não? É uma coisa que eu me pergunto, né? Mas eu posso te falar... As marcas também que eu trabalho hoje, para você ter ideia, elas trabalham mais o lado da confecção que o lado do equipamento. Então, as 3 marcas que eu trabalho hoje, elas não produzem shape, né? Então, o skatista da marca, ele não tem o shape da marca para usar. Porque hoje, para a marca, não vale a pena fazer shape, vale a pena fazer calça, roupa, boné, camiseta, porque hoje as pessoas estão se vestindo mais, curtindo mais o nosso lifestyle, que é legal, mas a gente não vê a prática de skate, assim, de certa forma, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, ter aumentado tanto assim, né? Eu não vejo. Mas eu costumo dizer o seguinte, ó, eu tenho percebido e prestado atenção no seguinte, você pode me corrigir se eu estiver errado. Nós temos 2 públicos diferentes aqui em Ribeirão. Nós temos o público que atinge aqui o calçadão, que é aquela molecada que vai ali no calçadão para andar e não vai no parque. Skatista tem os da periferia, que são das quadras, né? Que também faz a mesma coisa. Ele fica lá na quadra andando, ele não vem aqui na pista profissional andar. Sim. Que tem muito mais a ver com a cultura dele, com a cultura do skate de rua, do que com essa pista moderna que fizeram, que, para mim, a única coisa que me agrada ali é o bowl, porque eu sofro menos, eu não tenho joelho para ficar dando pop alto. Então, aonde eu fico, na minha zona de conforto, vamos dizer assim. E foi legal a pista, porque você vê caras como você voltar a andar, né? Outros caras que estavam sem incentivo, né? Porque esses lugares também, querendo ou não, são mais afastados, como você bem colocou, né? RSP, BSS, quadra da Vila São pistas maravilhosas, diga-se de passagem. Então, mas valoriza mais o skate de rua, realmente. Mas aí, em termos de proporção, que eu quero falar,
Se esses lugares estão sendo frequentados e tem uma galera andando nesses lugares, eu acho que a pista deveria até ter mais, Sim, pelo fato da gente ter furado a bolha, ter se tornado uma modalidade olímpica, ter se tornado de o patinho feio a fadinha encantada, né? Então, assim, eu esperava mais da pista, né? Tanto é que eu até brinco, pô, temos a revelação da pista, que é o Marcelão, que é um cara que já é pai de dois filhos e tem, né, seus 40 anos. Ele é a revelação da pista, porque é um cara que eu comecei a ver andar bem lá na pista. Só que eu não vejo, né, um menino novo, né, como eu vejo em outras localidades aí, né, andando bem na pista. Eu vejo os caras que já andavam na rua desempenhando bem na pista, mas eu não vejo surgir uma nova geração aí. Eu não sei, talvez porque não esteja sendo fomentada essa ideia de competição que a gente fazia lá atrás, né, que era o circuito Inter-SP, né? Hoje a gente vê eventos mais, de certa forma, diferentes, e, de certa forma, esse diferente também exige mais um nível técnico para participar, que não favorece as sim. crianças, né? Então, assim, a gente vê o evento, por exemplo, do MKD Open, é um evento para as pessoas que já sabem andar e andar muito bem, né? Então, o nível Sim, técnico é alto. E a gente não vê, assim, eventos, né, voltados para as crianças. A gente tinha o regional da SP, que era um evento que focava nas categorias de base, mas já há 2 anos ele não acontece. A gente não vê o circuito Switch, né, o Switch Kids, que o Toninho criou lá atrás, que também fomentava essas categorias de base. Hoje não acontecer nada igual. A gente vê instrutores, né, professores de skate, que é uma coisa legal, mas a gente não vê essa galera nos eventos que eu faço. Por exemplo, Sub-16, os eventos da região, dificilmente eu falo o nome de Ribeirão Preto. Eu falo mais o nome da macro-região, né, que é a galera aqui da nossa região, do que a galera de Ribeirão Preto. Isso é uma coisa que me incomoda bastante como um militante, assim, da cultura, tá ligado? Porque eu gostaria de ver mais crianças, né, andando de skate mesmo Mas com isso os me caras. incomodou no Open também. Me É, incomodou no Open. Porque, porque tipo assim, eu vejo os moleques voando ali no parque, saltando, fazendo manobras altas, isso, aquilo. E a hora que chegou o Open, pô, mas cadê a molecada de Ribeirão? Tava na bancada, é, na arquibancada assistindo. Não, mano, você sim, tá rodando. Ah, sim, mas eu também acho. eu não tô no nível. Irmão, Então, skate é isso, se aí que vira. entra, aí que entra aquele assunto que eu te falei, né, cara? É você usar a presença do outro e o nível técnico do outro para evoluir seu de alguma forma, não que você queira ser melhor que o outro, né? Mas, Jamais. mas o nível técnico do outro sendo melhor, né, te sobe em qualquer tipo de prática profissional ou cultural. Eu vou te dar um exemplo na locução, por exemplo. Eu comecei a trabalhar com caras na CBSK que estão muito à frente do meu trabalho em termos de trabalhar na CBSK, né? Eu recebi oportunidades na CBSK de 3 anos, 2 anos para cá, sendo que eu trabalho há 30 anos como locutor. E quando eu cheguei lá para trabalhar na estrutura da CBSK, eu vi que é diferente, né? Eu vi que é uma outra forma de trabalho, porque você trabalha dentro de uma estrutura fechada, você não está ali dentro do evento, imerso no evento, você está ali com toda a equipe técnica. E ali você está ouvindo desde o debate do júri técnico até o delegado de prova, o cara que gere toda a realização do evento, o patrocinador, às vezes, que entra para dar algum tipo de recado, a parte institucional e burocrática do evento, que tem que ser dita de meia em meia hora. Então, são coisas que eu, nos eventos que eu trabalhava, mesmo sendo homologado, mesmo tendo a profissionalização, eu exercia várias funções que eu, de certa forma, acabava relevando em uma e outra, né? Sendo que ali eu tinha que estar no meu nível técnico máximo,
né? E porque ali eu só tinha que fazer a locução, eu não tinha que cuidar da invasão de pista, eu não tinha que cuidar da parte de inscrição, eu não tinha que cuidar da parte de regulamentação, da parte de cronograma do evento. Ali tinha cada um fazendo o seu papel. Então, quando a gente vê uma equipe técnica, às vezes, né, como eu já trabalhei no Mato Grosso, na inauguração da maior pista do Brasil, que foi ano passado, né, você vê uma equipe técnica de mais de 20 pessoas. E aí você o entende, né? Aí você começa a entender uma confederação, você começa a entender uma federação, que fazer uma etapa, fazer um circuito, não é fácil como você... Aqui, a gente aqui trabalha com um staff técnico reduzido de 5 pessoas. Às vezes eu faço mais de 5 funções no evento e as pessoas não vêem, né? Já vi isso. As pessoas não vêem porque eu não transmito isso no microfone, né? Mas eu estou ali conversando com o patrocinador, eu estou conversando com o organizador, eu estou conversando com... colando adesivo, está correndo atrás. Isso também. E vai e vê se o atleta tal chegou. Às vezes também a gente tem problema muito aqui, que é a pista, né? Então, assim, a área de competição estar livre para a competição. Então, muita gente não entende. Então, deixa seu filho invadir. Aí o cara de bicicleta quer entrar. Aí o cara do basquete achou legal, passou dentro da pista. Então, o espaço de competição, a pista, na área de competição, ela é um lugar sagrado para o staff técnico e competidor, né? Mas isso tem a ver um pouquinho com a falta de gestão da organização do evento. Não era para você se preocupar com isso. Então, mas porque aí, o cara que vai organizar um evento, ele tem que saber que a pista tem que estar fechada. Então, mas aí, como eu te falei, né, aí entra a falta de budget, de verba, de investimento, de tudo que o cara tenta fazer com o staff reduzido, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, eu trabalho hoje muito com a equipe do V-Skate. A gente tem uma equipe do V-Skate, que é do Júnior Lemos e Passo, uma equipe reduzida. O que é uma equipe reduzida? Uma equipe de 5 pessoas, para o cara conseguir realizar um evento. Que são 2 skatistas profissionais, porque aí você tem 2 opiniões que se conflitam para chegar no denominador comum. Na CBSK ou nos grandes eventos, isso é um júri técnico de 5, onde você elimina a maior nota e a menor nota e forma uma média das 3 notas, né? Então, aí já dificulta bastante o trabalho do juiz, né? E aí que a gente aqui trabalha com 2. Aí a gente tem um fotógrafo, que na maioria das vezes também trabalha como relação pública, mídia, formatador de cartaz, parte de organização também das pessoas que procuram a mídia para esclarecer dúvidas, né? Porque o cara também acaba sendo um esclarecedor de dúvidas, um resolvedor de problemas, como a gente chama. E aí tem o locutor e o DJ, né? Então eu trabalho com mídia, que é o fotógrafo, um DJ, um locutor e 2 skatistas pro, de uma equipe de 5, que num evento homologado como esse que eu trabalhei, é uma equipe de mais de 20, né? Olha que diferença. Então, assim, é totalmente adverso. Então, é surreal, cara. Hoje eu tenho conhecimento de arbitragem, hoje eu tenho conhecimento técnico de coordenador de prova, hoje eu tenho conhecimento de várias funções que tem dentro da CBSK, justamente por causa dessa diversidade no nosso interior, né? E tem muito evento que a pessoa quer me chamar e quer que eu resolva tudo também, né? Ah, Juliano, você faz isso, você dá nota, você... E tem cara que abraça, esse que é o problema, né? E aí eu passo como o mal da história, né? Porque, mas o cara lá faz. Pô, beleza, se ele faz, eu não vou também ficar denegrindo a imagem do cara. Mas é errado, porque o locutor, ele não dá nota, né? O locutor, ele faz a locução. O locutor, ele não trabalha é difícil, é diferente. Na parte de coordenadoria de prova. Ele não trabalha na inscrição dos competidores. Ele não trabalha na parte de gestão comercial do evento para fazer assessoria com o skatista profissional ou com o dono da marca. Só que eu faço tudo isso há anos, irmão.
Então, quando chega um evento que as pessoas acham que está pronto, foi um evento que passou meses de conversação como essa que a gente está tendo, para chegar no finalmente, né? Você sabe que foi isso uma das coisas que a gente deu uma reclamada aí para poder organizar um grande evento aqui na cidade. Então, e é importante caras chatos assim, tá ligado? A prefeitura querer liberar o espaço para a gente com 30 dias. Eu falei, não, 30 dias eu não faço evento. Você me autoriza o espaço com 6 meses que eu preciso passar para cada pessoa que eu já tenho autorização para fazer evento. Não, e outra coisa, cara, hoje aqui em Ribeirão Preto, você me desculpa, mas a gente não vê verba para fazer evento. Cara, isso é a parte mais difícil assim, que tem. Então, assim, a gente tem uma... Secretaria, é um tal de Secretaria de Esporte, jogar para a Secretaria de Infraestrutura, infraestrutura jogar para a Secretaria de Esporte. Eu não tenho nada a ver com o parque. Cara, ou vocês decidem... Cara, olha, eu fui receber nesses 30 anos, meu primeiro cachê que veio de iniciativa pública, que veio através da associação, na gestão do Toninho, que foi a gestão passada, em 2 eventos que ele fez. Um que era o Circuito Paulista, né? Que ele conseguiu trazer uma etapa para Ribeirão, conseguiu colocar uma arquibancada no Parque Maurílio Biagi, que é uma coisa surreal, né? Para as pessoas entenderem o custo de uma arquibancada, né? Dá uma pesquisada, né? Que é surreal o valor, né? É caro pra caramba. Cara, eu fui receber há menos de 5 anos aí atrás a primeira verba pública, que não veio diretamente da secretaria, né? Que veio através da gestão que ele fez e que ele conseguiu angariar a verba e que ele direcionou. Então, assim, aí como que a gente vai receber um evento da proporção que a gente tem à pista? É uma coisa que eu brigo muito hoje. A gente fazia eventos nos DIY, na quadra da RSP, na BSS, no CBN e na ABS, com uma estrutura pífia, né? Não tirando o que a gente fez, né? Pelo contrário, foi o que fez a gente chegar até hoje. Mas no Parque Maurílio Biagi, não dá para fazer um evento com 2 caixinhas de som. Não dá para fazer um evento com uma tendinha. Não dá para fazer um evento sem estrutura. E aí a gente tem um evento lá com um espaço até para estrutura, que é aquele espaço lá atrás, para receber uma estrutura de STU, de mundial, só que esse evento custa dinheiro, né? Então, assim, custa milhões, custa iniciativa pública e privada. E aí a gente nunca, até hoje, viu uma iniciativa dessa, né? E aí eu acho engraçado, porque as pessoas vão olhar esse evento... 8 meses para você correr atrás de um projeto de um evento desse. Aí a prefeitura quer liberar com 30 dias. Trazer, por exemplo, um STU, trazer uma etapa de brasileiro de skate, que seria super legal, que é um evento mais moderado, que é um evento da confederação, né? A gente tem grandes marcas em Ribeirão Preto, a gente tem Coca-Cola, tem Mafra, tem grandes marcas que apoiariam o esporte. Mas para você fazer isso, você tem que ser organizado. E aí a gente está falando de marcas também que utilizam da imagem do skate de pano de fundo para se promover, né? Que talvez esteja faltando projetos para o marketing dessas empresas para justamente idealizar isso que a gente está falando aqui. Mas aí não sou eu. Você tem uma Savenhago. Aí você tem que são grandes marcas que faturam bilhões. O cara dá 1% do imposto dele para fazer isso, é só pôr o projeto no palco. Então, aí é o que eu te falei, aí a gente tem que ter pessoas, né, capacitadas e com conhecimento para isso, que é uma coisa que eu, sinceramente, não tenho nem conhecimento e nem o saco, desculpe, para fazer isso. Mas né? é chato. É chato. Com certeza, porque o promotor do evento é figura importante. Né? Sim. Então, só que o promotor de evento, ele também não pode ser preponderante, ele não pode, por exemplo, como eu já vi situações, do cara ter uma verba de 12 mil, né, para realizar um evento, não gastar 3 mil e ir embora com 9 mil para casa, né? Então, assim, aí a gente não pode também, né? Então, assim, tem esses 2 lados da moeda, da gestão aí, do promotor. É que fazer evento é caro hoje.
É muito caro. Hoje fazer evento é caro. O que vocês fizeram agora, o X Game, que o menino do o Lemão fez, eu acredito que ali ele deve ter gastado ali entre 5 e 10 mil contos. Então você Eu não imagina. tenho ideia, mas só para alugar um som daquele, né? Justamente. Então você imagina você fazer isso, só uma ambulância custa 3 mil para ficar parado dentro de uma pista. E outra coisa, né? Ali vou até enaltecer, né? Foi um dos melhores sons que eu trabalhei ali. Né? Eu já trabalhei bastante. Tirando o dia da inauguração da pista, que foi um evento à parte, né? Que tinha uma ótima estrutura, por sinal, né? Mas que, na minha opinião, faltou um pouquinho do conteúdo, né? Skateboard, BMX, inline, mas tinha estrutura. Aqui nesse evento era o contrário, né? A gente tinha um som legal, né? Mas sempre falta esse outro lado, não falta a pessoa humana, não falta a mão de obra, né? Sempre falta essa parte do estrutural, da parte que vem realmente de quem promove e que precisa ter o faz-me rir, o cascaio, né? Para fazer a coisa gerir, né? Acontecer. Então, assim, eu entendo que esse cara tenha que receber, tenha que ganhar, mas que seja algo proporcional com a verba que se tem para se investir, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Vou te dar um exemplo agora, Porto Ferreira, que eu vou trabalhar agora no fim do mês de agosto, que é um evento que já está, acho que na 5ª edição também, que é o Porto Skate Contest. É um evento que é uma lei de incentivo que foi, né, acho que, se eu não me engano, uma lei municipal, né? Estou meio por fora disso, dessa parte burocrática. Sim. Mas a gente trabalhou ali no início, né, com eles, formatando a ideia de ser uma lei que tenha que acontecer todo ano o evento, né? Porque depende dessa verba pública para fazer o evento. Os caras não cobram inscrição, os caras dão para premiação em dinheiro, os caras ofertam um cachê legal para quem vai trabalhar. Então, assim, é uma verba que realmente você vê a distribuição do investimento público e privado sendo revertido para o participante e para o munícipe, né? Porque também, através desses eventos, já teve a conquista, né, de um outro espaço público, né? E, inclusive, esse espaço público é homenagem a um skatista local que faleceu. Então, tudo com identidade própria também, né? Da própria galera da cidade, que passa por eles a gestão do evento com consultoria do V-Skate, né? Que passa por mim também. Então, é uma comunhão, né? De pessoas em prol daquele evento, né? Então, quando chega o evento, às vezes eu vejo o cara ver o cartaz, chama nós, tô aqui, eu faço locução, mas não sabe que por trás daquilo, né, eu tô nesse trabalho desde o início, né? Então, assim, eu não fico divulgando isso porque não é meu trabalho. Querendo ou não, que nem no MKD lá no Open, você tinha um parceiro, não significa que você é fechado, que é só você, não. Que é só você. Você tem um parceiro, alguns parceiros que caminham com você. Foi legal você tocar nesse assunto, porque também foi uma indicação minha, né? Coisa que às vezes eu não vejo do outro lado, né? Toda vez que eu vou trabalhar com um staff de fora, né? Que aconteceu aqui, por exemplo, no Amazing AM, que foi um evento feito pelo Davidson Fortunato, né? De uma parceria com a Amazing Skate Shop. Eu falei para ele desde o início, cara, chama a sua equipe, a equipe dele de Suzano, que eu trabalho no Suzano Skate Jam. Puta, não tem dinheiro para chamar a equipe. Aí você vê como falta a abordagem comercial, né, o investimento, até para as pessoas que estão no topo. Então, ele trabalhou com o staff daqui, só que eu, desde o início, falei para ele, cara, chama um outro locutor. Aí ele até falou para mim, mas você não dá conta? Eu falei, dou conta. Só que seria legal ter esse outro locutor do seu outro evento para agregar parte da sua equipe técnica com a nossa aqui, né?
Então, foi a mesma coisa quando o pessoal da MKD entrou em contato comigo, né? Eles queriam chamar uma locutora, né? E aí a locutora mais próxima que eu conheço estava no Paraná e outra no Rio de Janeiro, né? E aí a gente chamou uma, né, por indicação ali, conversação com eles, uma árbitra do interior paulista, que é a Jéssica Florencio, que é de Arthur Nogueira, que é uma árbitra até internacional, ela trabalha para a World Skateboard também, e para a CBSK, né? Por indicação minha, ela veio, e o locutor também, né? Que é o Cid Sakamoto, e o irmão dele, o Binho Sakamoto, por indicação minha também, né? Porque os meninos, tanto o Mortal quanto os meninos da MKD, eles sempre me procuram para, né, fazer essa consultoria também, né? Churuna, o que você acha? Porque também é legal também você trabalhar com pessoas também que você tem uma afinidade, né? Como você bem colocou. Então, são parceiros, são irmãos de trabalho, né? Então, eu não encaro ninguém como concorrente. Só que quando eu vejo as pessoas trabalhar sem a homologação, sem a capacitação, sem a busca da profissionalização, só porque andam de skate, ou porque falam bem na internet, ou porque são influenciadores hoje, que é o que a gente vê, realmente essa é uma coisa que tem me chateado um pouco, né? Porque aí você não vê aquele degrau por degrau, né? Evolução. Você não vê uma história construída, né? Você vê um cara que está surgindo. Até você ver digitalmente essa histórico, né? Mas onde que você estava nessa caminhada? Eu não te vi. Aí você vê o cara, eu fiquei parado 10 anos. Eu fui ali e voltei. Pô, eu estou no skate desde os meus 16 anos. Eu abdiquei de uma carreira profissional que eu tinha no Banco do Brasil aos 22 anos, e a partir daí eu só trabalhei com skate. Teve momentos que foram momentos difíceis, né? Profissionalmente, espiritualmente, mentalmente, com a família, com a minha companheira, com várias situações que eu passei, né? Não é fácil, não. Mas eu me mantive, né? Eu me mantive. Graças a Deus. Então, assim, é essa busca que eu fiz, que eu não vejo outros fazerem, mas quererem ser, né? Ou estarem que sendo. Legal, cara. Né? Então, é isso. É top. Irmão, a gente falou 1h30, só isso. Demais. Bate-papo. Demais. E falamos sobre tudo e um pouco de tudo. Obrigado, cara. Obrigado. Eu queria te agradecer demais. Queria agradecer nossos patrocinadores. Claro, não posso deixar de falar da Evolution Slide. A Evolution Slide, ela tem os corrimão. Eu já vi, já. O corrimãozinho dela, que o cara, que o Fê faz também. Tem uma mini ramp. Os caras, eles levam lá na... Deixa eu tirar aqui o fone um pouquinho. Eles levam lá na BBS, lá, BSS. Sim. Estão sempre lá com o corrimãozinho, com as coisas acontecendo lá. Vulcano Energy Drink é os caras que apoiam a gente também para fazer o nosso rolê acontecer. Uma parceria saudável, firme. E não podia deixar de falar do CAS4. Salve, salve, CAS4, Will. Tô sem o shape dele aqui, mas ele tem sempre um shape para fortalecer a cena. E a gente faz vários sorteios com a marca dele aí. Legal. Irmão, queria te agradecer demais. Você precisando, eu estou de portas abertas, a casa é sua. Obrigado, irmão. E queria te parabenizar por esse profissional incrível que você é, por essa pessoa de respeito, por representar a cena. Não tenho o que falar, irmão, sem palavras, por ter você hoje no podcast. Só tenho que te agradecer, viu? Cara, queria agradecer o espaço, né? Agradecer a paciência da minha esposa aqui, que eu estou no escritório dela, né? Agradecer toda a minha família, a família de vida, a família skateboard também. E dizer que também foi super legal trocar essa ideia aí com você, tá ligado? E tá
conhecendo mais essa galera que frequenta o parque, conhecer mais uma galera que, pelo dia a dia, acaba distanciando, né, pela vida, pela correria, que a gente acaba tendo esses momentos de encontro lá no parque, que é um lugar tão legal. Espero que todo mundo que esteja aí ouvindo, o pessoal que ouça depois, esteja bem, né, na situação que a gente teve aqui na nossa macro-região, na nossa cidade. Inclusive, o parque está fechado, né, que é o menor dos problemas da nossa cidade nesse momento, né? Sim, sim. E que todo mundo esteja bem, que as pessoas possam ajudar aí o seu ciclo familiar, o seu ciclo do bairro, a sua comunidade, né, para que a gente se prepare cada vez mais para situações adversas como essa aí, né, que a natureza tem proporcionado de certa forma, né, porque realmente a gente chegou num ponto aí, né, de vivência, né, mundial, com guerras, com várias coisas que não são legais, né, e quando a gente tem uma pista de skate como essa de Ribeirão, com tanta coisa legal, com tanta coisa boa, com tanta coisa, mesmo a gente às vezes discutindo, brigando, se irritando, faz parte, eu acho, do aprendizado, todo mundo, mais velho com mais novo, o biker com o BMX, o inline com o skatista, né, o BMX com o inline, e as pessoas que vão no parque também, né, que não tem conhecimento de usar o espaço para brincar e tudo mais, da gente tentar conscientizar cada vez mais e buscar cada vez mais melhoria para esse espaço maravilhoso que a gente tem e para a nossa cultura aí. E vocês têm trabalhado bastante, eu tenho visto, né, mano? Então, por isso eu me aproximei também, né? Porque a gente também não pode ser hater, né, mano? De coisas que a gente acha legal, né? A iniciativa legal pode vir de vários lugares, né? Pode vir da bike, pode vir do patins, pode vir até de um pai que é leigo, pode vir até de uma marca que não é do skate, né? Pode vir de um político que a gente às vezes desacredita, né? Então a gente tem que estar sempre aberto, de coração aberto. Eu tenho aprendido bastante com a convivência ali na pista pública, né, mano? E melhorar essa relação que eu tenho com as pessoas, né? Tem sido uma terapia para mim, como eu sempre digo. E é isso, galera. Vamos andar de skate, vamos praticar esporte e vamos viver, né? E aproveitar os espaços de convivência para a gente viver e melhorar cada vez mais como seres humanos. Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe. Um minutinho, eu vou dar um feedback aqui, vou encerrar. Galera, acabamos aqui nosso Dropando Ideias. Vou editar isso daí, a gente sobe durante a semana. Que Deus abençoe todo mundo. Um bom final de semana. E valeu. Só um minutinho, Juruna. Mano, tava ao vivo, viu? Ah, então, eu ia